Graça e paz do Senhor seja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém? Amém. Palavra de hoje, fé firmada em Deus. Você tem fé? Diz aí para mim. Você tem fé? Agora mais uma pergunta. A sua fé, ela está firmada em Deus? Parece fácil de responder, né? Parece fácil, parece até automático dizer assim. Sim, óbvio, fé é em Deus, né? Bom, vamos ver se é mesmo? Vamos ver. Nós podemos usar vários exemplos de casos e de pessoas que têm a sua fé firmada em outras coisas ou em outras pessoas, não necessariamente em Deus. E eu não estou falando de pessoas que declaradamente têm sua fé firmada em outras coisas ou em outras pessoas, mas em pessoas que muitas vezes até mesmo pensam que têm a sua fé firmada em Deus, mas que em determinado momento vão perceber ou não, ou vão perceber por si mesmos, ou vão perceber em alguma atitude na sua vida que não era bem assim, né? E isso como que a gente descobre? Bom, não tem outro jeito, é só na prática, tá? É só na prática, é só mesmo vendo as coisas acontecendo na nossa vida e vendo como a gente reage a elas, né? Não tem outro jeito, tá? Uma coisa é o que a gente diz que acredita e outra coisa é aquilo que a gente acredita de fato. Lógico que muitas vezes aquilo que a gente diz é o que a gente acredita de fato. Mas por que eu estou falando que tem essa diferença? Porque uma coisa é eu dizer que eu acredito em algo. Outra coisa é eu comprovar a minha crença naquilo, é eu comprovar a minha fé naquilo. E eu só consigo comprovar se acontecer, se de fato aquilo for colocado em prova, né? Por isso que eu comprovo. É se aquilo for colocado em prova. Aí eu vou poder comprovar ou não aquilo que eu disse, que eu acredito, aquilo que eu disse, que de fato eu tenho fé, tá? Eu quero usar um exemplo, lógico, né? Eu vou usar um exemplo, eu quero já te convidar para abrir a sua Bíblia, você que estiver com a sua Bíblia aí, no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos usar um exemplo aqui de um homem de Deus, né, que comprovou, né, que a sua fé de fato estava firmada em Deus. E a gente vai ver aqui, vamos analisar os detalhes desse texto para que a gente possa comprovar isso de fato. 1 Samuel, capítulo 17. Já estou vendo aí pedidos de oração e também já vi testemunhos aí, hein? Glória a Deus. Vamos estar orando pelos pedidos e vamos estar aí dando glória a Deus por esses testemunhos. 1 Samuel, capítulo 17. Bom, vamos falar de Davi. A história em si é extremamente conhecida. Todo mundo conhece essa história, não precisa ser cristão, não precisa ser crente, não precisa nem acreditar na Bíblia. Todo mundo conhece essa história, né? A famosa história de Davi e Golias. Davi e Golias. Bom, só que os detalhes da história muitas vezes passam desapercebidos. E uma das coisas que eu quero chamar a atenção é como a gente pode medir a fé de Davi nessa história, né? Nesse fato, nesse acontecimento. Como que a gente pode medir a fé de Davi nesse acontecimento? Será que a gente pode simplificar dizendo assim, é o menininho lutando contra o gigante? Será que a gente pode simplificar a história simplesmente assim? Nossa, ele foi
um homem de muita fé, porque ele era apenas um menino pequeno, mirrado, e lutou contra um gigante, contra um soldado muito bem treinado, um soldado forte, grande, né? Só nisso a gente já vê assim uma diferença muito clara e a gente já percebe uma fé, né? Porque, afinal de contas, é um menino lutando contra um gigante. Bom, mas tem muito mais além disso. Muito mais além disso que a gente vai ver aqui. Algumas coisas que a gente precisa considerar. E a gente vai começar ali com o versículo 4, tá? Então, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4, diz assim. Bom, eu vou começar do versículo 1 só para a gente entender um pouquinho o contexto, tá? Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam em Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os seus homens e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Bom, então aqui só para a gente entender, só para a gente contextualizar, os filisteus foram até Judá para poder lutar contra os israelitas. Eles queriam conquistar os israelitas. Na verdade, ele era o básico do período, né? Não só daquele período, mas de boa parte da história. É um povo vai e luta contra outro povo a fim de conquistar aquele outro povo e fazer daquele povo ou fazer deles seus escravos, ou tomar as terras, ou dizer, ó, a partir de agora vocês, como nós vencemos vocês, a partir de agora vocês fazem parte do nosso reino ou do nosso império, então vocês se sujeitam a nós, enfim. As intenções eram as mais variadas possíveis. Mas aqui nós temos mais uma vez um povo, o filisteu, querendo lutar e dominar o povo de Israel para fazer do povo de Israel seus escravos, ok? Então, agora sim, versículo 4 diz assim: Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias, ok? Por que eu queria chegar em primeiro lugar aqui, tá? Aqui nós temos Israel, povo de Deus, tá? Então vamos pensar aqui, nós somos povo de Deus. E o povo de Deus está sendo atacado por um inimigo, ok? Acontece uma coisa. Quando a gente, vamos falar, nós estamos falando sobre fé firmada em Deus. A nossa fé firmada em Deus, tá bem? Nós sabemos que a nossa vida é uma vida feita de lutas, que nós passamos por diversas lutas, por diversas dificuldades. E que nós temos um inimigo, né? Só que o nosso inimigo ele tem nome e o nosso inimigo se chama diabo. A própria palavra de Deus diz isso. O diabo, vosso inimigo. Né? Tem um texto que diz exatamente assim: pois o diabo, vosso inimigo, ou seja, Deus declara diretamente que o diabo é o nosso inimigo. Outro texto vai dizer assim: a nossa luta não é contra carne ou sangue, sim contra principados e potestades, que são demônios, né? Então, nós sabemos quem é nosso inimigo. Nosso inimigo é o diabo, né? E os seus demônios, que são os encarregados dele. Mas, de fato, o nosso inimigo tem um nome. E o nome do nosso inimigo é diabo. Por que você está falando isso? Vocês vão entender, tá? Duas coisas que a gente precisa entender, tá? Primeiro, que a nossa fé precisa estar firmada em Deus, em mais ninguém e em mais nada. Ela precisa estar firmada em Deus. Vocês vão entender por quê, tá? Por que tem que estar em Deus. E segundo, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente precisa entender é que nós temos um inimigo e que o nosso inimigo tem nome. Então a gente precisa saber quem é o nosso inimigo e por quê? Para a gente saber contra quem a gente luta. Ok? São as duas coisas que a gente não pode confundir na caminhada cristã. Aonde está a nossa fé e quem é o nosso inimigo, tá? Por que isso é tão importante? Vou explicar para você. Por quê?
Quando nós firmamos a nossa fé, primeiro ponto, quando nós firmamos a nossa fé em algo ou alguém que não é Deus, nós temos um risco gigante de cairmos. Porque qualquer coisa além de Deus tende a cair. Qualquer coisa além de Deus tende a cair. Qualquer pessoa ou qualquer outra coisa tende a cair. Deus é o único que não cai. Então, se a minha fé não está totalmente firmada em Deus, eu tenho um sério risco de cair, certo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu não posso confundir o meu inimigo. Por quê? Muitas vezes as pessoas confundem quem é o seu verdadeiro inimigo e começam a lutar contra outros inimigos que foram criados pela própria pessoa, fazendo uma luta que não deveria acontecer, né? Por exemplo, nós sabemos, que, como eu disse, se eu perguntar para vocês se você tem fé e se a sua fé está firmada em Deus, como eu disse no começo, você vai dizer sim, eu tenho fé e a minha fé está firmada em Deus. É muito óbvio, é muito lógico responder assim, né? Mas na prática da vida, muitas vezes a gente percebe que não é bem assim que as coisas acontecem, né? E se eu perguntar para você se você sabe quem é o seu inimigo de verdade, você também vai dizer que sim, porque também é óbvio, né? Você também vai dizer, não, nosso inimigo é o diabo, né? E ele que é o nosso inimigo. Tá, tudo parece muito óbvio. Só que, vamos à prática da vida e o que realmente acontece. Muitas vezes, nós temos tanta confiança em alguma pessoa e ela nos desaponta. E quando ela nos desaponta, a nossa fé cai, a nossa fé baixa. A gente fala que não, a gente fala que a gente só está desapontado com aquela pessoa. Mas se a gente começa a desanimar dos nossos planos, se a gente começa a desanimar dos nossos sonhos, se a gente começa a repensar muita coisa na nossa vida por causa de uma decepção, de uma pessoa ou de alguma coisa, isso significa que parte da nossa fé, ou se não toda a nossa fé, estava firmada naquela pessoa ou naquela situação, naquela coisa. Então, de repente, um emprego ou algo assim. Tá? Algo que eu esperava que acontecesse, não aconteceu, aí de repente eu desfaço as minhas expectativas, todos os meus sonhos. Isso significa que a minha fé estava firmada naquela ideia, tá? Naquele sonho, naquela ideia ou naquela pessoa. Tá? Então esse é um exemplo muito fácil da gente conseguir associar. Deve ter acontecido alguma vez aí na tua vida, se não mais vezes, em que você despencou, perdeu o chão por conta de algo que aconteceu com alguma pessoa ou alguma situação na sua vida, né? Aí é hora da gente perceber em perceber que talvez a nossa fé estivesse firmada naquela pessoa ou naquela coisa, naquela situação, e não totalmente em Deus, tá? Mas pastor, falar é fácil, viver é difícil. Bom, exatamente por isso que eu trouxe o exemplo de Davi para a gente analisar. Exatamente por isso que eu trouxe esse exemplo de Davi para a gente poder analisar. E o outro ponto é a questão do nosso inimigo. Da mesma forma que a gente confunde aonde a nossa fé está firmada, a gente também muitas vezes confunde quem é o nosso inimigo. Quantas e quantas vezes eu escutei pessoas vindo conversar comigo e falando assim, pastor, eu tenho um inimigo, ou eu tenho uma inimiga. E quem é? Tá dentro de casa. Sou casado com ela, sou casada com ele. Né? Ou cônjuge, ou um irmão, ou um primo, ou enfim, um parente, ou alguém do trabalho, o meu chefe, né? Então, muitas vezes as pessoas confundem os inimigos e esquecem quem é o verdadeiro inimigo. Esquece quem é o verdadeiro inimigo. E não percebe que o seu verdadeiro inimigo está usando essa pessoa ou essa situação para te fazer confundir quem são os seus verdadeiros inimigos. Para que você comece a lutar lutas que não são para você lutar. E ele começa a te confundir. Nós vamos ver tudo isso agora com esse exemplo de Davi. Então, o primeiro ponto que a gente já viu ali no 1 Samuel 17:4, quando vem a apresentação de Golias, né? Quando Golias se apresenta, a gente já tem aqui um primeiro ponto, tá? Anota aí. Anota aí. Foque o inimigo, tá? Entenda quem é o inimigo. Eu não estou falando para você focar a sua vida no inimigo, não. Eu estou dizendo assim, foque em quem é o seu inimigo.
para que você não confunda o seu inimigo. Da mesma forma que você tem que firmar a sua fé em Deus e em nem mais nenhuma outra pessoa, né? O que diz aquele texto? Maldito o homem, que na verdade é o ser humano, tá? A tradução é o ser humano. Então, maldito o ser humano, a pessoa que deposita a sua confiança ou a sua fé em outra pessoa. Muitos dizem assim, que a tradução desse texto, como a gente lia nos textos mais tradicionais, era assim: maldito o homem que confia no homem. Então, muitas pessoas traduziam literalmente assim: a gente não pode confiar em ninguém. Não é isso, tá? Na verdade, o texto diz assim: maldito é o ser humano, a pessoa que deposita a sua confiança ou a sua fé em outra pessoa, tá? Maldito é a pessoa que deposita sua fé, sua confiança em outra pessoa, tá? Então a nossa fé precisa estar firmada em Deus, não em outra pessoa ou numa situação ou em alguma coisa, ok? Então aqui nós temos no versículo 4 Golias se apresentando. E aí é bacana, por quê? Porque o inimigo ele se apresenta. Ele se apresenta. Ele vai tentar nos confundir depois, mas ele se apresenta, tá? Então, tome cuidado para que a tua fé não esteja firmada em outra coisa ou outra pessoa, e tome cuidado para que você não confunda quem é o seu inimigo de fato, ok? Segundo ponto, versículos 8 e 9, diz assim: Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Porém, se ele conseguir lutar comigo e me matar, nós seremos seus servos, ok? Então, Golias, ele se apresenta e ele faz uma proposta para o povo de Israel. Falou assim: eu sou um guerreiro filisteu e vocês são guerreiros israelitas. Não precisa todo mundo lutar, né? Chama um homem de vocês, que se apresente um homem entre vocês que queira lutar comigo. E aí, se ele me matar, nós vamos ser, os filisteus serão seus servos. Se eu matar ele, vocês serão os nossos servos, tá? Então, algumas coisas aqui que o inimigo ele tenta fazer conosco, tá? Primeira coisa, o inimigo ele tenta nos intimidar, tá? Então, Golias chega e se a gente vê a descrição de Golias ali, se vocês lerem depois o texto completo, vocês vão ver a Bíblia descrevendo Golias, né? Então vai dizer ali que ele tinha aproximadamente 3 metros de altura, que ele era enorme, que ele vestiu uma armadura tão grande quanto ele, pesada. A lança dele, só para vocês terem uma ideia, a ponta da lança de Golias era feita de ferro e pesava aproximadamente 7 quilos, né? Então, por aí a gente vai tendo a noção não só do tamanho, mas da força de Golias. E Golias chega e fala assim: vem um contra um. Né? Fácil para um cara de 3 metros de altura, gigante, enorme, dizer vem um contra um. Né? Então, o que o inimigo muitas vezes ele tenta fazer conosco? Ele tenta nos intimidar. Porque ele quer nos rebaixar, ele quer nos inferiorizar, ele quer dizer assim: você quer tentar? Você pode até tentar, mas tem certeza que você vai querer tentar? Porque eu sou grande? Eu sou grande. Muitas vezes o inimigo ele vem assim, ele se apresenta assim para as nossas vidas. Quando a gente olha assim uma situação, um inimigo na nossa vida, pode ser uma situação que a gente enfrenta, uma doença, né? Uma perda. E aí quando a gente olha o problema, a gente fala: nossa, esse problema é enorme. Ele é muito grande, esse problema ele é muito forte. Eu não posso contra ele, né? Por quê? O inimigo ele vem trazendo um problema para nós. Aqui no caso, Golias trazendo, né, uma luta, uma guerra. E aí ele se apresenta de uma forma a querer nos intimidar, né? Outra coisa que ele tenta fazer, ele tenta nos dividir. O inimigo ele tenta nos dividir, fazendo o quê? Através daquilo que ele mostra para nós, através daquilo que ele fala para nós,
ele muitas vezes vai tentar nos fazer dividir. Porque olha só, ele diz assim, ó, não vamos lutar exército contra exército, vem um contra um. Aí o exército podia falar assim, é uma boa ideia. Ou outros dizer, não é uma boa ideia. E aí o próprio exército de Israel entrar em conflito. Fala assim, não, é melhor lutar todo mundo contra todo mundo, porque a gente não tem chance de um contra um. Não, para que lutar todo mundo? Vai só um lá e luta contra ele. Ah, mas se perder, todo mundo vai ser escravo sem lutar, né? Ah, mas se ganhar, só um precisou lutar. Então percebe? Já tem várias ideias, várias versões daquilo que pode acontecer, e isso pode fazer o povo se dividir. Percebe que o inimigo ele não só vem intimidando, mas ele também vem dando uma ideia, né? O inimigo muitas vezes faz isso na nossa vida, ele vem dando uma ideia. Ó, o problema é grande, mas eu te dou uma ideia do que você pode fazer. Justamente para quê? Para que possa tentar nos confundir. Não só intimidar, mas também nos confundir. E outra coisa que ele também tenta fazer, a terceira coisa que ele também tenta fazer, é tentar nos iludir ou nos ludibriar. Por quê? Alguns soldados poderiam ter pensado assim, se eu for e ganhar desse cara, eu vou ser o maior, eu vou ser o cara de Israel. Não só de Israel, né? Porque a minha fama vai correr para tudo quanto é lugar. Então a pessoa pode se confundir e pensar assim, opa, tô vendo aí uma chance. Né? Muitas vezes, quando aparecem grandes problemas, muitas pessoas olham para o problema e tentam ganhar com isso. Não com o intuito de fazer com que o inimigo seja derrotado, mas de fazer com que ele ganhe alguma coisa com isso. E muitas vezes o próprio inimigo já vem, da mesma forma que ele se apresenta como inimigo, ele já vem com uma forma para tentar confundir de todas as formas possíveis. Como eu disse, tentando intimidar, tentando dividir, gerando várias opiniões, e aí o povo vai se dividir entre eles mesmos, e tentando muitas vezes fazendo com que alguns pensem assim, o que eu posso ganhar com isso? Para um benefício próprio e não o benefício do povo. Então, no versículo 8 e 9 a gente já vê o inimigo ele se apresentando e o que ele vai tentando fazer nas nossas vidas. Né? E aí a gente vê Davi. A gente sabe que Davi não era soldado, mas ele foi mandado pelo seu pai até aonde as tropas estavam, porque 3 irmãos de Davi eram soldados. Né? Os 3 irmãos mais velhos de Davi eram soldados. Então o Jessé, pai de Davi, vira para Davi e fala, vai para lá e vai levar alguns alimentos. Vai levar alimentos para os seus irmãos e vai levar alimentos para os superiores dele, para dar aquele agrado, né? Vai levar alguns alimentos para os superiores deles. Nós já sabemos que Davi era menosprezado pelo seu próprio pai, né? Porque antes disso, Samuel já tinha ido até lá para ungir Davi rei. E nós sabemos que Jessé apresenta 7 filhos. E Davi era o 8º. Nós já conhecemos essa história de que Davi ele não foi apresentado para Samuel como filho de Jessé. Só depois que Samuel vê os 7 filhos e fala, não é nenhum desses, você não tem outro? E aí Jessé vai falar, eu tenho outro lá, pastoreando. Então ele já era menosprezado pelo pai. Né? Aqui nós vamos ver que ele também era menosprezado pelos irmãos. Porque quando ele chega lá para falar com os irmãos e ele escuta Golias falando, porque Golias foi todos os dias, tá? Durante 40 dias, a Bíblia diz que todos os dias, de manhã e à tarde, Golias ia para frente da linha de frente do exército dos filisteus para provocar o povo de Israel e dizer, e aí, cadê o que vai me enfrentar? Todos os dias, 2 vezes por dia, Golias ia se apresentar. E o nosso inimigo ele é assim, ele se apresenta todos os dias. Por quê? Para a gente não se esquecer dele. Para todo dia a gente ficar pensando no inimigo, para todo dia a gente ficar desesperado, para todo dia. É ou não é assim, gente? É ou não é assim? Quando a gente está com um problema grande, quando a gente tem um inimigo assim que a gente tá enfrentando, né, aquele problema, aquele inimigo na nossa vida, ele se apresenta todo dia, para a gente não se esquecer dele. Para quê? Para que a gente só fique pensando nele. Golias sabia disso.
Então todos os dias, de manhã e à tarde, ele se apresentava. Ele, ó, não esquece de mim não, eu tô aqui, eu tô aqui. E muitas vezes o nosso inimigo ele faz exatamente isso. E numa dessas vezes que Golias fez isso foi quando Davi estava ali. E Davi escutou Golias gritando lá e provocando, como ele sempre fazia. Davi então pergunta, quem que é esse cara? E aí vão explicar para ele, isso aí explicou toda a história para Davi. E Davi, ouvindo aquilo, ele ficou inconformado e ele começou a falar, quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso? Ou seja, em outras palavras, né? Quem é esse homem pecador, esse homem sem fé, né? Esse homem que ele não é do povo de Deus, quem ele pensa que é para afrontar o povo de Deus. Ou seja, Davi, presta atenção, tá? Presta atenção nisso daí. Davi reconhece o inimigo. Davi reconhece o inimigo. Imediatamente, os irmãos de Davi vão contra Davi. Olha aí, olha aí. Imediatamente os irmãos de Davi vão contra Davi. Chegam para Davi, Davi, o que você está falando? Fica quieto. Quem que você pensa que você é? Você nem soldado é, você nem devia estar aqui. Você nem devia estar aqui. Fica quieto, fica na sua. Olha a divisão. Olha a divisão. Certo? Então, Davi já não tinha apoio do pai. Davi também não tem o apoio dos irmãos. Mas alguns homens, ouvindo Davi falando, vão lá e falaram para Saul. Saul mandou chamar Davi. Mandando chamar Davi, Davi começa a explicar para Saul. Não, Saul, rei, né? Não, rei. Isso não é possível, isso não pode estar acontecendo. Alguma coisa precisa ser feita contra esse homem. Contra esse homem. Bom, vamos abrir aí, vamos passar um pouquinho o texto. Vamos para o versículo 34. Versículo 34. Por quê? Aqui nós temos uma questão muito interessante, tá? A gente já viu que ninguém estava do lado de Davi, certo? Ninguém apoiava Davi, tá? A família não apoiava, nem o pai de Davi não apoiava Davi, nem os seus próprios irmãos apoiavam Davi, nem seus amigos, nem as pessoas que estavam com ele ali o apoiavam. Seu próprio povo não o apoiava. E aí ele vai até Saul e fala, rei, eu vou fazer. E aí Saul falou, não, você não vai, você não pode. Você não pode, olha para você, você não pode. Mas daí vem uma coisa. Davi, ele começa a se lembrar daquilo que Deus já fez na vida dele. E isso é super importante na nossa vida. Todas as vezes que um novo inimigo se apresenta na nossa vida, a gente precisa lembrar das outras vezes que Deus já agiu na nossa vida. Das outras vezes que Deus já nos ajudou a enfrentar um inimigo. Ou a enfrentar o inimigo. Porque nós precisamos aprender a reconhecer o inimigo. Ok? Nós precisamos aprender a reconhecer o inimigo. Duas coisas que eu quero falar nesse momento aqui. Primeiro, Davi tinha todos os motivos para desistir daquilo que ele estava tentando fazer. Daquela empreitada ali que ele estava tentando fazer. Que ele estava tentando ser a pessoa que ia lutar contra Golias. Por quê? Porque ninguém apoiou ele. Ninguém apoiou ele. A família não apoiou, os amigos não apoiaram, os irmãos, né? Os irmãos de povo, né? Irmãos que eu quero dizer no sentido de povo. Seu próprio povo não o apoiou e o seu rei, ou seja, a sua liderança não o apoiou. Quantas vezes você desistiu de fazer alguma coisa porque você não teve apoio? Quantas vezes você desistiu de fazer alguma coisa porque você não teve apoio? Quantas vezes você duvidou de alguma coisa que Deus já tinha colocado no seu coração porque você não foi apoiado por alguém? Só que Davi tinha uma coisa em mente. A fé dele estava firmada em Deus. Se a fé dele tivesse firmada no seu pai, ele teria desistido, porque nem o pai dele confiava muito nele. Se a fé dele tivesse firmada nos seus irmãos, afinal de contas, são meus irmãos mais velhos, eles são soldados, eles vão me dar apoio. Os irmãos dele falaram que ele não sabia o que ele estava falando, que ele não sabia nem o que ele estava fazendo ali, que ele não devia nem estar ali. Se a fé dele tivesse firmada no seu próprio povo, ele teria desistido. Se a sua fé tivesse firmada no seu líder, seu rei, ele teria desistido. Ou seja,
Se a confiança de Davi estivesse firmada em qualquer outra pessoa, ele teria desistido. Porque ninguém apoiou ele. Percebe como a nossa fé tem que estar firmada em Deus? Se a nossa fé não estiver firmada em Deus, nós vamos desistir quando nós não tivermos o apoio de outras pessoas. Se Davi dependesse do apoio de qualquer outra pessoa, ele teria desistido. De qualquer outra pessoa, porque ninguém apoiou ele. Ele teria desistido. Mas ele se lembrou daquilo que Deus já tinha feito na vida dele. Versículo 34 diz assim: Davi respondeu. Quando no versículo 33 você vai ver que Saul fala assim: não, você não pode contra ele. Mas no 34 Davi se lembrou daquilo que Deus já tinha feito. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão e um urso e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este seu servo matou tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi era pastor. Só finalizando o versículo 37 que diz assim: e Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Esse versículo 37 é importante para um fechamento, tá? Porque até o 36 ele está dizendo assim: eu sou pastor de ovelhas. Como pastor de ovelhas, eu sei reconhecer qual é o meu inimigo. O inimigo é quem tenta atacar minhas ovelhas. Então, eu sei que o leão é o meu inimigo, porque ele vem para tentar pegar minhas ovelhas. Eu sei que o urso é meu inimigo, porque ele vem para tentar pegar também as ovelhas. E quando eu vi esse filisteu vindo contra o povo de Deus, porque o povo de Deus são o quê? O rebanho do Senhor, as ovelhas do Senhor. Eu enxerguei a mesma situação. É como se eu estivesse pastoreando as ovelhas e visse um leão ou visse um urso vindo. Eu sei reconhecer o inimigo. Por quê? Porque a minha fé está firmada em Deus. Então eu sei reconhecer o inimigo. Ok? Então, Davi está dizendo para ele, tá? Então, esse é um ponto. Se a gente fechar no 36, vai ser bacana porque a gente já percebeu que Davi tem confiança e sabe reconhecer o inimigo. Por que o 37, versículo 37 é tão importante? Porque no versículo 37 ele afirma uma coisa muito importante, que é o seguinte: Deus me entregou o leão e o urso na mão e também vai me entregar esse gigante. Ou seja, Davi tem confiança, mas não é a confiança em si mesmo. Ele sabe o que ele faz, ele conhece o trabalho dele, né? Mas a confiança dele de fato está em Deus. Ou seja, a sua fé está firmada em Deus, ok? Só que muitas vezes nós vão tentar nos confundir. Por quê? Porque Saul então fala assim: opa, se você já fez tudo isso, beleza então, mas vamos te equipar. E aí Saul vai tentar, no versículo 38, Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs o capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Então Saul fala assim: bom, já que você vai, eu vou te vestir com a melhor armadura que existe, que é a minha. Eu vou te vestir com a minha armadura, certo? A princípio, parece uma ideia incrível, não parece? Parece uma ideia incrível. Só que o que aconteceu? Quando Davi vestiu, e isso é um detalhe importante, Davi vestiu, tá? Então, demonstra o quê? Não vamos dizer que foi um vacilo de Davi, mas demonstra o quê? Que às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa certa, se equipando bem, mas não estamos. Às vezes a gente acha que pegar uma ferramenta melhor é a melhor forma de realizar um trabalho. Quantas vezes, né, a gente pensa assim: Deus me disse que é para eu fazer tal coisa, então eu vou fazer tal coisa, certo? Então vamos ver como eu posso me equipar melhor para isso. Muitas vezes a melhor forma de se equipar é usando exatamente aquilo que você já sabe usar.
Davi foi equipado com a armadura de Saul. Só que é o seguinte, primeiro, Davi não tinha o tamanho de Saul. A Bíblia diz que Saul era um homem grande, era um homem forte, homem alto. Então, e Davi era um menino. Então, obviamente, a armadura de Saul ficou grande para Davi. Então, não vestiu adequadamente. Além do fato de Davi nunca ter vestido uma armadura. Então, a armadura não ia ajudá-lo. A armadura, por mais que pareça a melhor ideia, não era. E Davi, depois que ele veste a armadura, ele percebe isso. Opa, a ideia parecia boa, mas não é. Porque isso não vai me ajudar. Pelo contrário, vai me atrapalhar. Quando ele matou o leão, ele não tinha uma armadura. Quando ele matou o urso, ele não tinha uma armadura. Ele não tinha uma espada. Ele não tinha um escudo. Ele não tinha uma lança. Percebe? Graças a Deus, Davi percebeu isso. Então Davi diz assim, e Davi tirou aquilo de sobre si. Ele percebeu que não era isso. Não era isso que ele tinha que fazer. Pegou, versículo 40, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor. Olha, essa palavra é muito importante. E as pôs no alforje de pastor, ou seja, vestindo a armadura de Saul, ele estava se transformando num soldado, num guerreiro. Só que Davi era um pastor. Davi era um pastor. E ele vai realizar uma obra diferente, mas sendo exatamente quem ele é. Ele não vai precisar se transformar em outra pessoa para realizar a obra. E aqui vem uma coisa muito importante para nós. Aqui vem uma coisa muito importante para nós. Davi se lembrou de quem ele era. Ele era pastor. E ele enfrentava os inimigos lá, o leão e o urso, sendo pastor, não sendo guerreiro. E, ou seja, Deus ia fazer com que ele vencesse o Golias, o gigante, o inimigo, sendo exatamente quem ele é. Quem ele era, um pastor. Ele vai se transformar num guerreiro depois, mas a questão é quem ele era naquele momento. Ele não precisava se transformar numa outra pessoa para realizar aquela tarefa que Deus colocou para ele ali. E muitas vezes as pessoas querem se transformar em outras pessoas para realizar uma tarefa, para realizar uma obra, quando Deus quer que nós sejamos nós mesmos, mais firmados nele. Então, Davi, entendendo isso, ele pensou, eu vou usar aquilo que eu já estou acostumado a usar, que é o meu cajado, a minha funda e o meu alforje, aonde eu coloco as pedrinhas. Então ele pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras, colocou no alforje, que é uma bolsa, e pegou a funda e foi. Ele indo dessa forma, aí nós vamos ver o que acontece depois, né? Porque primeiro ele entendeu, não adianta eu trocar as ferramentas. Deus já me dá as ferramentas que eu tenho e ele usa as ferramentas que eu tenho. Isso é muito interessante se a gente viajar lá para Moisés, né? Deus fala para Moisés, Moisés estava o quê? Pastoreando. Moisés era pastor no deserto, aqueles 40 anos que ele ficou no deserto. Quando Deus chega para Moisés na sarça ardente e fala, Moisés, você vai lá para o Egito libertar o meu povo. O que Moisés fazia naquela época? Era pastor. Era pastor. E aí Moisés fala, mas Deus, eu não sei falar direito, que habilidade que eu tenho? Eu sou um pastor. Eu estou pastoreando, eu sou um pastor. E Deus fala, desse jeito que você vai. Mas o que eu vou levar? Com o que eu vou? E Deus fala para ele, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Ele fala, é exatamente assim que você vai com um cajado. Olha que paralelo incrível, né? Entre Moisés e Davi. Moisés, sendo um pastor, com um cajado, Deus fala, é desse jeito que você vai. Davi, sendo um pastor, com um cajado, Deus fala, é desse jeito que você vai. Quando Golias olha para Davi, Davi vai. E quando Golias olha para Davi, Golias vê assim e fala, mas por acaso eu sou um cachorro para me mandarem um moleque com um pedaço de pau? Por acaso eu sou um cachorro? Né? Porque me mandaram um moleque com um pau, que era o cajado, né? E então Davi responde para Golias, você vem com espada, com escudo, mas eu vou no nome do Senhor. Eu vou no nome do Senhor. A fé firmada em Deus. A fé firmada em Deus. Davi sabia quem era o inimigo e Davi sabia
aonde a sua fé estava firmada. Ele sabia que o inimigo era Golias, que na verdade era inimigo por quê? Porque como ele mesmo diz, tanto quando ele fala lá para o exército, né, quando ele escuta Golias falando, como aqui quando ele vai enfrentar Golias, ele diz, eu vou te matar, e eu vou te matar porque você está indo contra o povo de Deus. Então se você está indo contra o povo de Deus, você é inimigo de Deus. Portanto, você é meu inimigo. Então eu vou lutar contra você. Você vem com espada, você vem com escudo, você vem com lança, mas eu vou em nome do Senhor. Porque a minha fé está firmada no Senhor. Amém? Então, Davi lembra quem de fato é o inimigo. Quem de fato é o inimigo. Não é o seu rei que não acreditou nele, não são seus pais que não acreditaram nele, não são seus irmãos que não acreditaram nele, não é o seu próprio povo que não acreditou nele. Não são eles. O inimigo é Golias. Percebe? Percebe, irmãos? Seu inimigo não são seus parentes. Seu inimigo não é seu esposo, não é sua mulher. Seu inimigo não são seus filhos. Seu inimigo não são seus pais. Seu inimigo não são seus irmãos da igreja. Seu inimigo não é seu patrão. Seu inimigo não é sua vizinha. Seu inimigo tem nome. Reconheça o seu inimigo. É contra ele que é a tua luta. A tua luta é contra o teu inimigo. Para de lutar luta que não é para você lutar. Para de enfrentar inimigos que não são seus inimigos de verdade. Reconheça de fato os seus inimigos. Ok? E lute contra o seu verdadeiro inimigo. Tá? O nosso inimigo é aquele que vem nos lançar tentação. Lute contra o pecado. Lute contra a tentação. Esse é o teu inimigo verdadeiro. É ele que de fato quer te derrubar. O diabo muitas vezes vai usar essas outras pessoas para tentar fazer você acreditar que eles são seus inimigos, para que você lute lutas que não são para você lutar, que você vai perder de qualquer jeito. Ganhando ou perdendo, você vai perder. Por quê? Porque é uma luta que não é para você lutar. Tá bem? Reconheça o seu inimigo. E tenha a sua fé firmada em Deus. Davi ganhou de Golias porque a fé dele estava firmada em Deus. Porque se tivesse firmada nos seus pais, ele tinha perdido. Se tivesse firmado nos seus irmãos, ele tinha perdido. Se tivesse firmada no seu líder, Saul, ele tinha perdido. Se tivesse firmado em qualquer outra pessoa, ou em qualquer... se tivesse firmada na armadura de Saul, ou seja, numa outra ferramenta, num outro instrumento, ele tinha perdido. Sabe aquela história de, quando Deus me der isso, eu vou fazer isso. Se Deus me equipar dessa forma, aí eu vou poder servi-lo dessa forma. Deus quer usar a tua funda, o teu cajado, o teu alforje. Ele quer usar aquilo que você tem, aquilo que você já sabe usar. O que Davi sabia usar era a funda. Com a funda, ó, diz que quando Golias veio contra Davi, ó, gira a funda, ó, e diz que a pedra acerta o meio da testa de Golias. E Golias cai com a cara no chão. Aí, o texto vai dizer que Davi não tinha espada. E ele vendo que ele não tem espada, que Golias está no chão e que a pedra não matou Golias, mas deixou ele atordoado, tanto é que ele caiu no chão, Davi corre em direção a Golias. Corre. Então percebe? Primeiro, ó, a gente usa a ferramenta que nós temos, que nós sabemos, a ferramenta que nós sabemos usar para quê? Para derrubar o inimigo. Mas não adianta só derrubar o inimigo, tem que matar o inimigo, tá? Tem que dar um fim no inimigo. Ou seja, não adianta só eu falar pecado, esse pecado cai por terra. Aí o pecado cai por terra hoje, só que você deixa ele lá, só que ele não está morto. Quantas e quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas fazem isso? Acham que derrotaram o inimigo, mas não derrotou. Só deixou ele caído no chão, mas daqui a pouco ele levanta. O que Davi faz? Ele corre em direção a Golias. Pega a espada de Golias e arranca a cabeça de Golias fora. Ele arranca a cabeça de Golias fora. Fala, eu dou um fim em você agora. Não adianta só deixar você atordoado aí. Senão você levanta e me mata. Você levanta e você ganha força de novo. Eu não posso deixar você ganhar força de novo. Percebe? Não adianta só a gente derrubar o inimigo. A gente tem que dar um fim. Não adianta só a gente dizer assim, não, eu abandonei esse pecado, deixei ele ali caidinho. Ele pode se levantar. Tem que dar um fim nele. Tem que dar um fim nele. Para isso eu preciso reconhecer que ele é meu inimigo. Muitas vezes a gente trata o pecado como um problema nosso. Não, isso aqui não é um pecado, é um problema que eu tenho, é uma doença que eu tenho que tratar, um problema que eu tenho que... Não, reconheça que é um pecado. Reconheça que é um pecado. Se você não reconhecer que é um pecado, você não vai reconhecer que é teu inimigo. E você não vai acabar com ele.
Reconheça que é um pecado. Reconheça que é teu inimigo. E acabe com ele. Enfrente ele. Acabe com ele. Use as ferramentas que Deus te deu. Use a funda que Deus te deu. Use o cajado que Deus te deu. Bota ele no chão. Depois, acaba com ele. Para que ele não possa se levantar novamente contra você. Amém? Só para finalizar. Todo mundo tentou fazer Davi desistir. Todo mundo tentou fazer Davi desistir. Não sei se você já desistiu de alguma coisa por causa de alguém ou por causa de uma situação. Aqui Davi já nos ensina uma lição. Não desista por causa da falta do apoio dos outros. Não desista porque as outras pessoas não te apoiam. Deus te chamou para ter a sua fé firmada nele. Nele. Então se apoie em Deus e não no que as outras pessoas te dizem. Se a gente for pelo que as outras pessoas nos dizem, a gente desiste. A gente desiste. É claro que você vai dizer, você vai pensar assim, poxa, mas eu já tive muitas pessoas que me apoiaram, que me deram força. Claro que sim, mas existem os momentos, assim como esse momento de Davi, Davi também teve momentos em que tinha gente muito boa do lado dele. Mas nesse momento ele não tinha ninguém do lado dele. Todo mundo quis fazer ele desistir. Então a gente precisa entender isso. Vai ter momentos na nossa vida que a gente vai ter gente dando a mão pra gente, dizendo assim, ó, tô aqui com você, tô aqui pra te dar força, tô aqui. Tamo junto, vamos enfrentar essa. Mas vai ter momentos na tua vida em que você vai olhar pra todo lado e você não vai ter ninguém te apoiando. Isso é um fato. Vai ter momentos que ninguém vai estar te apoiando. Você precisa permanecer firme do mesmo jeito. Precisa permanecer firme do mesmo jeito. Olha o que aconteceu na vida de Davi depois disso. Mas e se ele tivesse desistido por falta de apoio? Agora, o mais incrível é o seguinte, já é incrível isso, certo? Ele ter feito mesmo sem o apoio de ninguém. Agora, olha só, todo mundo não foi capaz de fazer Davi desistir. Mas Davi sozinho, depois que Davi lança Golias pro chão e mata Golias, deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Versículo 52. Versículo 52, cadê? Aqui, ó. Depois que, ó, versículo 51, para a gente pegar ali, ó. Por isso Davi correu e lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. O inimigo sempre foge. Quando ele vê que perdeu, ele sempre tende a fugir. Agora, o que eu queria chamar a atenção é para o versículo 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate, até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho. E aí vai dizer que eles continuaram perseguindo e acabaram com os filisteus. Ok? Era nesse ponto que eu queria chegar. Todo mundo não foi capaz de fazer Davi desistir. Todo mundo não foi capaz de fazer um homem desistir. Um menino, né? Desistir. Mas Davi, sozinho, motivou todo mundo para a vitória. Davi, sozinho, motivou todo mundo para a vitória. Quando ele mata Golias, todo mundo olha aquilo e fala assim, caraca, é agora, é agora. O que a gente estava com medo de fazer, com o inimigo nos intimidando, com o inimigo nos confundindo, com o inimigo nos dividindo, aquele inimigo que falava na nossa cabeça, falava na nossa orelha e nos deixava com medo, nos deixava confuso, ele morreu, ele acabou. Aquele rapaz, aquele menino acabou com ele. Agora a gente pode tudo. E diz que eles dão um grito, eu imagino o exército gritando, Aaah! E diz que eles saem correndo, a palavra de Deus diz que eles saem correndo e vão contra aquele exército e acabam com eles. Matam o exército filisteu. Perseguem eles por todos os lugares que eles fugiram e mataram ele. Mataram ele. Todos não foram capazes de fazer um homem desistir, de fazer Davi desistir, mas Davi sozinho foi capaz de motivar todos para a batalha. Motivar todos para a guerra, para a vitória. Ele de fato mostrou quem era o inimigo. O inimigo não era tão grande quanto eles pensavam. E Davi mostrou isso. O inimigo não é tão grande
quanto vocês imaginavam, vocês não precisam ficar com tanto medo. Vão para cima. E eles foram para cima. Sabe por quê? Eles viram que a fé daquele menino não estava firmada nas suas armas, não estava firmada no exército, porque ele foi sozinho, não estava firmada em nada além do grande eu sou de Deus. Eles viram que Deus estava com eles. Eles novamente perceberam que Deus estava com eles. Que a fé daquele menino podia ser também a fé deles. Tenha a sua fé firmada em Deus. Tenha a sua fé firmada em Deus. Por mais que todas as pessoas à sua volta não estejam com a fé firmada em Deus, vai chegar um momento em que a tua fé vai fazer com que a fé das outras pessoas também sejam despertadas. Vai fazer com que você possa despertar a fé das outras pessoas que estão à sua volta. Creia. Tenha a sua fé firmada em Deus. E reconheça o seu inimigo. Amém? Amém. Fecha os teus olhos. Vamos